Josué ainda tinha areia nas sandálias quando Moisés mandou escrever. O dia inteiro ficara preso entre o vale e a colina, entre homens que caíam de espada na mão e um velho profeta que não podia baixar os braços sem ver a linha de Israel ceder. A batalha terminara, mas o cansaço não tinha ido embora. Pairava no ar como poeira fina. Havia gemidos sendo abafados, água sendo dividida, pedaços de tecido rasgados para conter sangue. E no meio daquela exaustão, Moisés levantou um altar e lhe deu um nome. O Senhor é a minha bandeira. Essa frase não saiu da euforia. Saiu de um campo ferido. Logo depois veio a sentença que atravessaria séculos. O Senhor teria guerra contra Amaleque de geração em geração. Não era um voto humano de vingança. Não era Israel jurando devolver o golpe. Era Deus marcando em palavras aquilo que já se revelara em ato. Havia naquele povo uma forma de hostilidade que não se contentava em vencer. Queria esmagar os que mal conseguiam continuar andando. Pare um instante aqui. A Bíblia às vezes nos faz caminhar até o centro da decisão divina antes de nos contar como a ferida começou. Ela entrega o decreto e só depois abre a raiz. Não para atiçar curiosidade, mas para ensinar reverência. Há males cujo sentido só se entende quando se olha primeiro para as vítimas que deixaram pelo caminho. Naquele vale, Israel não enfrentara apenas guerreiros do deserto. Enfrentara uma escolha moral transformada em cultura. Amaleque não apareceu como vizinho ofendido, nem como povo encurralado. Surgiu como agressor e não atacou a frente da marcha, onde os fortes se apertavam em torno da esperança. Caiu sobre a retaguarda, onde se arrastavam os esgotados. O livro de Deuteronômio lembraria isso mais tarde com precisão que dói. Feriram os fracos, os cansados, os últimos da fila. É importante sentir o peso dessa memória do jeito certo. O texto não alimenta uma paixão tribal. Ele julga uma crueldade revelada no momento em que um povo recém-liberto ainda aprendia a andar como povo. Israel acabara de atravessar o mar, acabara de murmurar por água e pão, acabara de descobrir que liberdade não cura a alma num dia. Os corpos seguiam vivos, mas o medo do Egito ainda grudava neles. E foi nesse estado, entre milagre recente e fraqueza exposta, que Amaleque escolheu atacar. Há guerras narradas na Escritura com tons diversos. Algumas surgem por fronteiras, outras por alianças quebradas, outras ainda por disciplina contra o próprio Israel. A de Amaleque ganha outra cor. O Senhor não descreve apenas um confronto. Ele identifica um princípio de hostilidade que se coloca contra o fraco, contra o peregrino, contra a obra de redenção no instante em que ela parece mais vulnerável. Moisés escreve porque o povo vai esquecer detalhes. O tempo sempre apaga bordas, suaviza violências, reconta culpas de modo conveniente. Por isso Deus manda registrar. A memória, aqui, não serve para manter rancor aceso no coração de Israel. Serve para que o juízo de Deus não seja confundido com explosão de temperamento. Quando o Senhor fala em apagar a lembrança de Amaleque de debaixo do céu, o mesmo Senhor já garantiu que a cena seria lembrada no livro. A ironia é deliberada. O nome seria preservado na Escritura precisamente para que ninguém pensasse que seu fim veio por acaso. Josué olhou o altar. Arão e Hur, com os braços doloridos de sustentar Moisés, deviam saber que tinham participado de mais do que uma batalha.
tinham tocado um começo. Não o começo do ódio, esse vinha de trás. O começo da resposta pública de Deus. E para entender por que um povo do deserto se tornou alvo de uma guerra declarada pelos céus, é preciso sair daquele altar, voltar para uma tenda muito mais antiga, escutar o som de uma panela fervendo e ver dois irmãos medindo o valor de coisas que ainda não entendiam. Dois irmãos e uma mesa. Antes de existir Amaleque como povo, existia uma casa dividida por apetite, pressa e bênção. Havia Rebeca sentindo os filhos lutarem dentro do ventre. Havia uma palavra dada antes do nascimento, estranha o bastante para abalar qualquer mãe. O maior servirá ao menor. E havia dois meninos crescendo sob a mesma cobertura e se tornando, a cada ano, menos parecidos. Esaú vinha do campo com cheiro de caça e terra quente. Jacó aprendia o peso das tendas, o ritmo dos acordos, a força que não usa a lança primeiro. A Escritura não os transforma em caricaturas simples. Jacó não aparece puro. Esaú não aparece destituído de grandeza. Um sabe agarrar o invisível por meios tortos. O outro sabe tocar o concreto, mas trata o que não se vê como bem negociável. O drama começa aí. Num fim de tarde, Esaú chega faminto. A narrativa é seca e por isso mesmo cruel. Há um prato, há um pedido, há a resposta calculada de Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú olha para a fome imediata como se ela fosse o centro inteiro do mundo. Estou a ponto de morrer, ele diz em essência. De que me serve o direito de primogenitura? E por um cozido, por uma urgência mal governada, entrega algo que não sabia pesar. O livro de Gênesis não diz que Esaú perdeu tudo naquele instante de modo mecânico, como quem assina um papel e assiste o destino desabar. O que o texto mostra é mais penetrante. Ele desprezou o direito de primogenitura. O gesto externo apenas revelou uma ordem interna. Aquilo que deveria ser guardado, ele tratou como moeda. Aquilo que exigia paciência, ele entregou à boca. Depois veio a bênção roubada. Isaque envelhecido, os olhos opacos, a pele de cabrito nos braços de Jacó, a voz que não combinava com as mãos. Quando o engano se fecha e Esaú entra, já não há refeição em jogo, mas palavra patriarcal, transmissão de futuro, nome lançado sobre descendência. É aí que o quarto muda de temperatura. Esaú chora com uma voz grande demais para as paredes. Pede uma bênção restante, alguma sobra, algum desvio possível. Isaque tremeu fortemente antes. Agora o filho treme por dentro diante da porta fechada. Não convém romantizar Esaú, mas também não convém olhar sua dor de longe. A Escritura deixa que a cena permaneça desconfortável. Jacó pecou. Rebeca manipulou. Isaque hesitou em relação à palavra recebida. E Esaú, que antes tratara a primogenitura como coisa vendável, descobre tarde demais que havia perdido mais do que um símbolo doméstico. Seu choro não apaga o desprezo anterior, mas revela que o desprezo tinha custo. Depois da bênção, a casa não fica apenas triste, fica perigosa. Esaú passa a falar do luto futuro do pai e do assassinato que pretende cometer quando esse luto chegar. A promessa de Deus segue viva, porém atravessa um ambiente onde o sangue dos irmãos quase se mistura. Jacó foge. Rebeca desaparece da narrativa sem receber o reencontro que planejava.
Isaac fica com a tenda mais silenciosa do que desejava. E Esaú aprende a carregar perda sem se render a Deus por causa dela. Aqui vale uma pausa mais longa, porque a história bíblica sabe distinguir entre dor e santidade. Sofrer não torna ninguém justo automaticamente. Ter sido ferido não consagra a resposta que damos à ferida. Esaú sofreu, isso é evidente. Foi enganado, isso também é evidente. Chorou, gritou, buscou recuperar o que perdera. O texto não esconde nada disso. Ainda assim, o conjunto de sua vida mostra um homem que não se volta para a promessa com quebrantamento, e sim para seus próprios caminhos com vigor redobrado. A dor que não se rende pode endurecer. A perda que não aprende a se curvar começa a se reorganizar como identidade. E quando uma casa inteira gira em torno de bênção, rivalidade e memória, os filhos podem herdar não só nomes, mas inclinações. Gênesis narra mais tarde o encontro de reconciliação entre os irmãos. Jacó treme diante de Esaú, divide a caravana, ora de noite, luta no val do Jaboque, manca ao amanhecer e finalmente vê o irmão correr em sua direção. Há abraço, há lágrimas, há palavras corteses, há um caminho de pacificação entre os homens. Mas reconciliação visível nem sempre dissolve todas as forças que o pecado pôs em movimento. Os irmãos se separam de novo, as casas seguem, os descendentes crescem. O que um homem desprezou, outro roubou, outro chorou, e nenhum resolveu por completo diante de Deus, pode reaparecer, mais tarde, com tendas maiores, armas mais afiadas e menos memória da origem. Amaleque nascerá nesse terreno, não como destino inevitável escrito na carne de uma linhagem, mas como fruto amargo de uma história em que o dom de Deus foi tratado, repetidas vezes, como algo que podia ser segurado sem temor. Terceiro, Timna, na borda do acampamento. A Bíblia menciona Amaleque de forma objetiva em Gênesis 36. Ele aparece na genealogia de Esaú. Elifaz, filho de Esaú, teve de sua concubina Timna um filho chamado Amaleque. O texto não se demora em emoções. Genealogias raramente o fazem. Elas avançam por nomes, conexões, casas, chefes, terras. E, no entanto, às vezes um nome posto ali como pedra de marco sustenta séculos de conflito à frente. Timna não deve ser inventada para preencher silêncios do texto. Gênesis diz o suficiente para sabermos que ela existiu, que esteve ligada à casa de Esaú e que dela nasceu Amaleque. Há uma antiga tradição judaica que amplia sua história e diz que desejou se unir à família de Abraão, mas foi rejeitada, escolhendo depois ficar próxima a Esaú. Essa leitura não pertence ao núcleo explícito do relato bíblico, por isso deve ser recebida como tradição, não como certidão histórica do que a Escritura afirma em linha reta. Ainda assim, o simples fato de a tradição ter surgido mostra que leitores antigos perceberam na figura de Timna uma borda humana. Gente que entra numa casa poderosa por vias secundárias, sem honra plena, carregando ambiguidades desde o início. O dado seguro permanece este: Amaleque não nasce fora do mapa da promessa, nasce ao lado dele. Vem da linhagem de Esaú, o irmão de Jacó. Isso torna a hostilidade posterior mais sombria.
O primeiro povo sobre o qual o Senhor declara guerra perpétua não é descrito como tribo distante sem qualquer laço com Israel. É parente expandido, vizinhança de sangue, transformada em adversário persistente. Isso importa porque a Bíblia não trata o mal apenas como invasão estrangeira. Às vezes, ele brota ao lado do altar, encosta na árvore genealógica, aprende os nomes da família e, ainda assim, escolhe uma direção oposta. A proximidade não garante reverência. Familiaridade com o povo de Deus não é a mesma coisa que temor do Senhor. Amaleque aprende cedo o gosto da retaguarda. Os descendentes de Esaú se estabelecem na região montanhosa de Seir. O mundo deles conhece trilhas ásperas, deslocamentos rápidos, chefes de clã, uma geografia em que sobrevivência e força caminham juntas. Em algum ponto dessa expansão, Amaleque se fixa como grupo identificável, ligado ao sul, à faixa desértica, às rotas onde caravanas se alongam e se quebram. O nome passa de indivíduo a povo, e com a mudança, aquilo que em Gênesis era genealogia se tornará em Êxodo estratégia. Não é preciso exagerar para sentir o peso simbólico disso. Israel sairá do Egito como povo recém-formado, carregando mulheres, crianças, gado, idosos, utensílios, massa ainda sem fermentar, memória fresca do chicote. Amaleque, por sua vez, estará no deserto como quem conhece a dureza do terreno e percebe onde uma multidão vulnerável pode ser ferida com maior efeito. Um conhece a fragilidade de caminhar em promessa. O outro conhece a vantagem de atacar quem caminha devagar. Há uma diferença entre oposição e profanação. Moabe, Edom, Filístia, Assíria e Babilônia. Cada relação terá sua tonalidade histórica. O pecado de Amaleque recebe luz especial porque se revela como desprezo calculado pelo fraco. Deuteronômio não dirá apenas que os amalecitas lutaram contra Israel, dirá que não temeram a Deus. A falta de temor aparece no modo de ferir. A teologia, aqui, não desce como abstração. Ela pisa no chão onde os exaustos tombam. Um povo revela em quem crê pelo que faz com os indefesos. Essa é uma das convicções mais severas da Escritura. O órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o cansado, o devedor, o faminto, a forma como são tratados desmascara liturgias, desmonta títulos e leva o juízo até o centro da praça. Quando Amaleque escolhe a retaguarda de Israel, ele não executa apenas uma tática de guerra eficiente. Ele profana um tipo de santidade que Deus costuma defender pessoalmente, a vida exposta de quem mal consegue se sustentar. Daqui em diante, o nome Amaleque carregará essa marca. Não só descendência, não só território, não só chefes de clã. O nome passará a significar, dentro da história bíblica, uma determinação hostil contra a obra de Deus, justamente no ponto em que ela parece mais quebrável. E então, chega o momento em que o deserto, que já havia dado sede e maná, dá também emboscada. Quarto, o ataque pela retaguarda. Israel estava aprendendo a depender sem gostar do processo. Saíra do Egito com braço forte de Deus, atravessara o mar, cantara com Miriam, murmurara por água, reclamara por pão, recebera maná, recebera codornizes,
recebera mais paciência divina do que sabia reconhecer. Libertos, sim. Formados, ainda não. O coração de um povo não se ajusta à redenção no mesmo ritmo em que seus pés deixam a casa da servidão. Foi nesse estado incompleto que Amaleque apareceu em Refidim. Êxodo 17 narra o confronto de modo compacto, quase abrupto. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Deuteronômio 25 abre a cena por dentro. Lembra o que Amaleque fez no caminho, como foi ao encontro deles e feriu os que vinham por trás, todos os fracos, quando Israel estava cansado e exausto. São duas lentes sobre a mesma violência. Uma registra o fato militar, a outra revela o alvo moral. Não a frente, não os armados, a retaguarda. Numa multidão em marcha, a retaguarda é o lugar dos passos curtos, das crianças desacelerando mães, dos animais cansados, dos velhos precisando de pausa, dos feridos que não se recuperaram da última etapa, de quem segura os utensílios, de quem não consegue correr quando o grito sobe. Atacar a retaguarda é escolher quem oferece menos resistência e causar o máximo de desordem pelo pânico. Amaleque entendeu isso e agiu. Moisés manda Josué escolher homens. É a primeira vez que Josué entra com esse nome no centro da cena bélica. Enquanto o jovem desce ao vale, Moisés sobe ao alto do monte com a vara de Deus na mão. O texto não transforma aquele gesto num espetáculo mágico. Quando Moisés ergue as mãos, Israel prevalece. Quando as baixa, Amaleque avança. A batalha fica pendurada no corpo cansado de um intercessor. Os braços pesam. Esse detalhe importa. O povo de Deus não vence porque a oração seja gesto elegante. Vence porque a dependência precisa permanecer mesmo quando já dói. Arão e Hur trazem uma pedra para Moisés sentar. Depois sustentam seus braços, um de cada lado, até o pôr do sol. A cena inteira desmancha a fantasia de heroísmo isolado. Josué luta, Moisés intercede, Arão e Hur sustentam, o Senhor dá vitória. Nenhuma parte pode se vangloriar de completude. No vale, a espada resolvia o que a colina discernia. No alto, a colina expunha o que o vale jamais poderia produzir sozinho. Israel precisava aprender uma lição que voltaria muitas vezes. A força visível sem dependência se desmancha. A dependência sem disposição de obedecer não passa de discurso devoto. O povo vence quando desce para lutar, porque Deus mandou, e quando olha para cima, porque sabe de onde vem a preservação. Essa batalha também fixa um padrão. Amaleque não aparece como tentação interna, como murmuração doméstica, como idolatria importada devagar. Ele aparece como agressor externo contra um povo ainda instável. É um inimigo que escolhe o momento de vulnerabilidade. Por isso, o Senhor ordena a Moisés que escreva o ocorrido e o repita a Josué. Riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Depois acrescenta a declaração de guerra entre gerações. Essa palavra pode soar dura a leitores modernos, e não se deve fugir do seu peso com frases fáceis. A Escritura não apresenta o juízo divino como ornamento doutrinário. Ele cai sobre povos, reis, cidades, altares, desertos. Mas aqui, a dureza vem ancorada numa verdade anterior. O Senhor se coloca contra quem faz da crueldade um método e do fraco um alvo preferencial. Não é simples rivalidade étnica. É um ato de juízo
contra uma forma de maldade social e espiritual. Há ainda um contraste que costuma passar despercebido. Israel, no mesmo trecho do Êxodo, também falha, murmura, prova a paciência de Deus, pergunta se o Senhor está no meio deles ou não. Mesmo assim, quando peca, é disciplinado como filho. Amaleque, ao atacar de fora com desprezo pelo vulnerável, é nomeado como inimigo. A diferença não está em um ser impecável e outro pecador. A diferença está na aliança e na postura diante do Deus vivo. Um povo é corrigido para continuar sendo conduzido. O outro se coloca deliberadamente contra aquilo que Deus está fazendo. Não convém transformar esse texto em licença para a fúria humana. A mesma Escritura que registra o juízo de Deus proíbe a vingança privada e manda o povo lembrar que também já foi fraco, estrangeiro, oprimido. O juízo pertence ao Senhor, porque somente Ele vê a medida inteira do mal e a hora justa de responder. Quando Israel recebe ordem para lembrar Amaleque, recebe ao mesmo tempo a obrigação de não se esquecer de que caminhou mancando pelo deserto. O dia termina com um altar, um nome e um decreto. Mas o decreto não se cumpre depressa. Deus às vezes sentencia cedo e executa tarde. O atraso não é fraqueza, é história sendo amadurecida até que o coração do homem revele com nitidez o que escolheu amar. Séculos vão passar. Israel vai entrar na terra, levantar juízes, pedir um rei. E Amaleque, longe de desaparecer, voltará aos campos alheios como incêndio repetido. Vê. Quando a colheita some. Na época dos juízes, a terra prometida não era um palco de estabilidade. Era um território onde obediência e esquecimento se alternavam como estações ruins. Israel servia ao Senhor por um tempo, cedia aos ídolos, sofria opressão, clamava, era socorrido e depois tornava a se curvar ao que o destruía. O livro dos Juízes tem o gosto de poeira e recaída, e nesse cenário, Amaleque reaparece não como sombra distante, mas como presença insistente. Em Juízes 3, quando Eude encara Eglon, rei de Moabe, o texto menciona que Moabe reuniu os amonitas e os amalecitas para ferir Israel. A velha hostilidade já não caminha sozinha. Faz alianças, descobre vantagens políticas, aprende a somar forças contra um povo espiritualmente debilitado. Mais tarde, em Juízes 6, o padrão se agrava. Midian, Amaleque e os povos do Oriente sobem contra Israel como gafanhotos em multidão. Armam tendas, consomem a produção da terra, não deixam sustento, ovelha, boi, nem jumento. A cena é econômica antes de ser apenas militar. O inimigo não quer só vencer soldados, quer tornar a vida inviável. Imagine os campos no tempo da colheita. Não, tire a palavra imagine. Basta olhar para o texto com seriedade. O trigo que levou meses para crescer some em dias. O rebanho reunido com esforço muda de mãos. A fome entra pela porta não porque a chuva faltou, mas porque alguém tomou o fruto antes da mesa receber. Famílias que já viveram com pouco aprendem a esconder grãos em lugares impróprios, a bater trigo no lagar para que o cereal não seja visto. Gideão aparece exatamente assim, curvado, apressando mãos num lugar apertado, não por prudência doméstica, mas por medo de ser descoberto. A crueldade de Amaleque, aqui,
já não é a emboscada de um dia, é sistema de exaustão. A retaguarda atacada no deserto vira, séculos depois, colheita saqueada, subsistência interrompida, lavoura tratada como convite à pilhagem. O povo que escolhera ferir os fracos continua procurando pontos de menor defesa. Quando não encontra uma caravana, encontra um campo. Quando não alcança os últimos da fila, consome o pão da próxima estação. Nessa fase da história, Israel não pode fingir inocência total. O livro dos Juízes insiste que a opressão está ligada ao seu próprio abandono do Senhor. Isso não absolve Amaleque, apenas coloca a cena na moldura mais ampla da providência. Deus usa nações, inclusive perversas, para disciplinar seu povo, sem por isso deixar de julgá-las por sua perversidade. A soberania divina não limpa a culpa do agressor. Ela apenas impede que a história caia no caos. Esse equilíbrio é difícil de sustentar, mas essencial. Se alguém olha para os amalecitas e conclui que foram meras ferramentas neutras nas mãos de Deus, trai o texto. Se alguém olha para o sofrimento de Israel e conclui que Deus perdeu o controle da história, trai o texto de novo. O livro sagrado nos obriga a ficar numa tensão reverente. O Senhor reina, o homem responde, e a maldade humana nunca deixa de ser maldade pelo fato de, em algum nível, ter sido usada na disciplina de Deus. Gideão aprende isso aos poucos. O anjo do Senhor o chama de valente quando ele ainda se move como homem acuado. Depois vem o derrubar do altar de Baal, o velo, o ajuntamento do exército, a redução humilhante das tropas e a vitória dada por um número pequeno demais para sustentar orgulho. Midian cai, e Amaleque com ele sente o golpe dessa libertação. Ainda assim, o nome não desaparece. Ele continua surgindo em dobras da história, sempre associado a ataques, sempre junto ao rastro de desgaste. Há pecados que funcionam como incêndio, queimam rápido, fazem grande fumaça e acabam deixando claridade para o arrependimento. Há outros que se parecem com ferrugem em ferramenta de uso diário. Não chamam a atenção de primeira, mas corroem a peça no lugar exato do esforço. Amaleque, na narrativa bíblica, é assim: persistência corrosiva contra a fraqueza do povo de Deus. Por isso, quando Israel enfim pede um rei, e quando esse rei recebe a incumbência de enfrentar Amaleque de maneira definitiva, não se trata de uma ação isolada entre muitas. Trata-se do acerto de uma conta que o próprio Senhor abriu e registrou. Saul não receberá uma missão nebulosa, receberá uma palavra sem margem. E o problema será justamente esse. Homens de coração dividido sempre tentam encontrar margem onde Deus não deixou nenhuma. 6. Uma ordem sem margem. Saul já tinha provado o gosto da aclamação pública quando Samuel lhe entregou a palavra sobre Amaleque. O povo o havia recebido com esperança. Alto, vistoso, capaz de reunir as tribos sob um rosto único, ele parecia a resposta plausível a uma nação cansada de dispersão. Mas aparência de rei e coração submetido nunca foram a mesma coisa. Esse desencontro começa a ficar nítido bem antes de 1 Samuel 15, e ali explode. Samuel fala em nome do Senhor dos Exércitos. Lembro-me do que fez Amaleque a Israel, como lhe resistiu no caminho, quando subia do Egito. A missão vem em seguida, com precisão dura: ferir Amaleque, consagrá-lo à destruição,
não poupar, não tomar para si, não negociar termos. O rei não precisa discernir nuances políticas, nem construir interpretação sofisticada, nem deduzir a partir de símbolos. A ordem é clara. Isso torna a desobediência mais grave. É importante ouvir essa cena com a memória longa aberta. Saul não está reagindo a um incidente recente de fronteira. Ele está sendo convocado a executar um juízo anunciado desde Refidim, lembrado em Deuteronômio, prolongado pela persistência amalecita durante gerações. A clareza do mandamento nasce do caráter do caso. Deus já havia falado. Agora, o rei precisava obedecer. Saul reúne o povo, conta os homens, avança até a cidade de Amaleque e arma emboscada no vale. Há até um gesto de discernimento inicial quando manda os queneus se retirarem, lembrando a bondade que demonstraram a Israel no Êxodo. Isso torna o desfecho mais desconcertante. O homem capaz de distinguir um povo de outro, capaz de agir com prudência seletiva, não falha por ignorância. Falha porque no momento decisivo deixa entrar outra lógica. O texto diz com simplicidade perturbadora: Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o que era bom. Não os quiseram destruir totalmente. O verbo poupar pesa. Não foi distração de campo de batalha. Foi escolha. O que Deus havia declarado como interdito, Saul tratou como recurso aproveitável. O rei retém o inimigo visível e também o lucro que o inimigo ainda pode render. Essa é a anatomia da obediência parcial. Ela aprende a usar linguagem religiosa sem tocar o nervo do mandamento. Mantém a forma de submissão, mas preserva aquilo que o coração ainda considera útil, belo ou politicamente vantajoso demais para entregar. Saul derrota Amaleque o suficiente para parecer obediente diante de olhos apressados. O suficiente para voltar com narrativa de sucesso. O suficiente para erguer até um monumento para si em Carmelo, mas não o suficiente para cumprir o que o Senhor ordenou. Há sempre um Agag que a obediência aparente quer manter respirando. Às vezes é prestígio, às vezes é ganho material, às vezes é a necessidade de parecer misericordioso quando Deus mandou julgar. Às vezes é o desejo de servir ao Senhor sem fechar a porta para o próprio interesse. Saul não diria isso em voz alta. Quase ninguém diz. O coração prefere falar em equilíbrio, em prudência, em adaptação ao contexto, em sensibilidade política. Mas o som real dessa escolha logo se revelará pelo caminho. Samuel, enquanto isso, recebe a palavra do Senhor durante a noite. Arrepende-se de ter constituído Saul como rei, porque deixou de segui-lo e não executou seus mandamentos. A linguagem do arrependimento divino não aponta para erro em Deus, aponta para uma mudança relacional no modo como o Senhor passa a tratar o rei. A eleição de Saul para o trono não significava licença para reinventar a vontade divina. O rei era ungido, não autônomo. O profeta se entristece, clama ao Senhor a noite toda. A cena merece cuidado, porque mostra que juízo profético não é frieza mecânica. Samuel não ouve a rejeição de Saul com satisfação amarga. Ele passa a noite diante de Deus. O mesmo homem que mais tarde falará com dureza ao rei também sabe lamentar seu colapso.
Pela manhã, Saul está em movimento, indo de Carmelo a Gilgal. Alguém informa a Samuel que Saul ergueu para si um monumento. Um monumento. Antes do encontro, antes da prestação de contas, antes da purificação do interdito, o rei já organizou memória em torno do próprio nome. A desordem interior sempre procura pedra pública para se justificar. Samuel vai ao encontro dele. Saul o recebe com frase pronta: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. A mentira, aqui, não é frontal apenas contra o profeta. É litúrgica. Usa o nome santo para cobrir o que o nome santo já havia condenado. E então, antes que Samuel exponha o rei, o campo fala: ovelhas, bois, som. A desobediência tem esse hábito de se denunciar por ruído. 7. O som que denunciou o rei. Samuel não entra em discussão abstrata. Ele faz uma pergunta que atravessa qualquer maquiagem religiosa. Que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? O profeta põe o ouvido naquilo que Saul queria manter fora do juízo. E basta ouvir para saber que o rei não cumpriu a palavra. Saul responde deslocando a culpa para o povo. Trouxeram de Amaleque o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto destruímos totalmente. A frase é um manual inteiro de evasão. Primeiro, o povo. Depois, o melhor. Depois, para sacrificar. E por fim, ao Senhor teu Deus, não nosso Deus. Como se a distância verbal pudesse aliviar a responsabilidade do trono. Samuel corta a manobra com um imperativo seco. Espera. Então relembra Saul de onde veio. Quando era pequeno aos próprios olhos, foi feito cabeça das tribos de Israel. Foi ungido rei. Foi enviado em missão. A pergunta central não é se houve vitória militar, mas por que não obedeceu à voz do Senhor? Por que voou ao despojo? Por que fez o que era mal perante os olhos de Deus? Saul insiste. Diz ter obedecido. Diz que trouxe Agag, rei de Amaleque, mas destruiu os amalequitas. Tenta apresentar a preservação do rei inimigo quase como detalhe administrativo, como se o grande quadro compensasse o ponto em aberto. O coração enganoso sempre classifica como ponto em aberto aquilo que Deus chamou de essencial. Samuel, então, pronuncia uma das sentenças mais conhecidas e mais maltratadas da Escritura. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Não se trata de desprezo aos sacrifícios que o próprio Deus ordenou na lei. Trata-se da demolição de uma religiosidade que quer converter desobediência em culto aceitável. O altar não foi dado para receber a sobra do coração rebelde. Depois vem a frase que Saul não conseguiu suportar. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Samuel não está dizendo que Saul praticou ritos ocultos. Está mostrando que, ao resistir à palavra de Deus para preservar sua própria vontade, o rei tornou-se funcionalmente idólatra. Toda desobediência deliberada entroniza um desejo concorrente. Saul cede um pouco, mas não o bastante. Confessa porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A confissão revela a doença e também sua profundidade.
O rei em Israel, que deveria ouvir primeiro a palavra do Senhor, governou segundo a pressão da aprovação coletiva. Não temeu a Deus o suficiente para contrariar seus homens. Preferiu manter prestígio a manter integridade. Samuel anuncia a rejeição do reino. Saul se agarra à orla do manto do profeta quando este se vira para sair. O pano rasga. Samuel olha para o tecido rompido e entrega a imagem que ficará marcada na história. Assim, o Senhor rasgou de Saul o reino de Israel e o deu a outro melhor do que ele. O gesto não é teatral, é providencial. O símbolo acontece no toque desesperado de um homem que ainda quer segurar posição quando já perdeu o centro. Há uma pequena frase nessa cena que corta fundo. Saul pede honra diante dos anciãos e diante do povo. O trono está se partindo. A relação com Deus foi exposta. A palavra de rejeição acaba de ser pronunciada e o rei ainda calcula como sairá da praça. Não é difícil condená-lo de longe. Difícil é perceber quantas vezes a alma humana prefere reputação intacta a arrependimento inteiro. Samuel, no entanto, não permite que a narrativa termine em discurso. O profeta manda trazer Agag. O rei de Amaleque se aproxima alegremente, ou talvez confiante de que o pior passou. A frase hebraica permite nuances, mas o efeito da cena é claro. Agag pensa ter atravessado o perigo. A morte, imagina ele, foi afastada por conveniência real. Não percebe que o juízo que Saul tentou suspender ainda está de pé diante de Samuel. O profeta fala da espada que fez mulheres sem filhos e então executa Agag perante o Senhor, em Gilgal. A cena é dura. A Bíblia não a suaviza e também não a celebra como prazer sanguinário. Ela a coloca dentro do ato judicial que o rei falhou em cumprir. O que Saul tentou poupar por cálculo, Samuel entrega ao juízo por obediência. Depois disso, eles se separam. Samuel vai para Ramá. Saul vai para sua casa em Gibeá. O texto diz que Samuel nunca mais viu Saul até o dia da sua morte, embora pranteasse por ele. E o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Não há reconciliação administrativa. Não há recomeço político. Há luto. Esse luto importa. Deus rejeita Saul sem transformar Samuel em homem de pedra. O profeta carrega a dor de uma vocação real desperdiçada. Talvez seja por isso que essa história continua tão perturbadora. Não vemos apenas um rei punido. Vemos um homem a quem se deu palavra clara, posição alta, oportunidades repetidas, e que mesmo assim preferiu conservar o que Deus mandou cortar. E os restos dessa preferência não morrerão com ele. A Escritura mostrará, em cenas posteriores, que o mal deixado vivo sempre cobra juros. 8º. Restos que voltam armados. A partir de 1 Samuel 15, a casa de Saul entra num tipo de escuridão que não se explica por política apenas. O Espírito do Senhor se retira dele e um espírito maligno o atormenta. Davi aparece tocando harpa no palácio, e a música por instantes alivia o rei, mas não cura a raiz. Saul alterna admiração e fúria, bênção pública e perseguição, lágrimas ocasionais e decisões tortas. O homem que poupou Agag não aprendeu a poupar o próprio interior de sua rebelião. Nesse período, Amaleque não some do horizonte. A narrativa bíblica faz questão de mostrar que o problema não terminou em Gilgal como evento isolado. Ainda há amalecitas em movimento.
Ainda há ataques, ainda há feridas abertas. Quando Davi, fugindo de Saul, encontra-se entre filisteus e depois regressa a Ziclague, descobre a cidade queimada, as mulheres, os filhos, tudo levado, nenhum morto no chão. O que piora e melhora ao mesmo tempo. Não há corpos para enterrar, mas há ausência para gritar. O texto nomeia os atacantes. Eram os amalequitas. Tinham invadido o Neguebe e Ziclague, golpeado a cidade e arrastado gente e bens. Davi e seus homens choram até não haver mais força para chorar. Essa frase, curta como pedra, faz o capítulo inteiro respirar de outra forma. Guerreiros armados, acostumados a perigo, agora sentados no limite da própria resistência, com a garganta seca, a alma rachada e a família desaparecida. Em seguida, os próprios homens falam em apedrejar Davi. O sofrimento sem resposta imediata sempre procura um culpado visível. Mas Davi faz o que Saul vinha desaprendendo havia tempo. Fortalece-se no Senhor seu Deus. Pergunta se deve perseguir. Recebe a ordem de ir, com promessa de alcançar e libertar. Há cansaço real pelo caminho. 200 homens ficam para trás no ribeiro de Besor. Davi segue com 400. Encontra um servo egípcio abandonado por um amalequita doente. Dá-lhe pão, água, figos, passas, e por esse homem quase morto, chega ao rastro do inimigo. O contraste é preciso demais para ser acidente literário. Amaleque abandona um servo exaurido. Davi socorre um servo exaurido. Uma linha moral inteira cabe nesse detalhe. A luta seguinte recupera tudo. Davi resgata esposas, filhos, bens, nada falta. Mais uma vez, Amaleque aparece ligado ao saque de vulneráveis. O padrão não muda. Ele se repete. E cada repetição confirma por que o mandamento dado a Saul não comportava negociações. Há ainda um episódio estranho e revelador logo depois da morte de Saul. Um jovem amalecita chega a Davi dizendo ter encontrado o rei ferido no Monte Gilboa. Afirma que, a pedido do próprio Saul, lhe deu o golpe final. Talvez mentisse em busca de recompensa. Talvez interpretasse a situação como ocasião de ascensão política. Em qualquer caso, escolhe apresentar-se como oportunista diante do ungido futuro. Traz na mão a coroa e o bracelete do morto, como quem traz prova e também oferta. Davi rasga as vestes, chora por Saul e por Jonatas, jejua até a tarde, e então manda matar o amalecita por sua própria boca. Teu sangue caia sobre a tua cabeça, pois a tua boca testemunhou contra ti. A cena tem uma simetria amarga. Saul poupou um amalequita real e perdeu o reino. Davi rejeita o cálculo amalecita sobre a morte de Saul e honra o ungido mesmo depois de perseguido por ele. Ainda assim, a história segue mostrando restos. Em 1 Crônicas 4, filhos de Simeão ferem um remanescente de amalecitas que escapara. O detalhe é tardio, quase nota lateral, mas sua presença importa. O nome Amaleque continua surgindo nas margens por muito tempo. A guerra contra esse povo nunca foi instantânea. O juízo declarado em Êxodo se estende em camadas históricas, porque a execução humana da palavra de Deus frequentemente tropeça na própria incompletude humana. E é precisamente por isso que séculos depois, quando a monarquia de Israel já caiu, quando Judá já foi para o exílio, quando o povo vive sob a autoridade persa
e parece muito distante das colinas de Samuel e Saul, um título antigo reaparece como lâmina saindo de bainha velha. Agagita. 9. Um nome antigo na corte persa. O livro de Ester começa sem mencionar o nome de Deus e, ainda assim, respira providência em cada corredor. Um banquete derrama excesso sobre o império. A rainha Vasti recusa uma ordem degradante e desaparece do centro. Moças são recolhidas. Ester, judia, órfã criada por Mardoqueu, entra numa engrenagem palaciana que não escolheu. O cenário mudou completamente. Já não é deserto, nem tenda, nem campo de colheita. É Suzã, capital persa, com perfumes, decretos, anéis de sinete, servos correndo por pátios polidos. Mas o coração humano não melhora, porque o piso ficou liso. Em Ester 3, surge Ramã, filho de Hamedata, o Agagita. O texto não precisa explicar por que esse título pesa. Basta nomeá-lo. Muitos leitores, desde a antiguidade, veem nessa designação um eco deliberado de Agag, rei dos Amalequitas, poupado por Saul. O livro não desenha a genealogia detalhada entre um e outro. Por isso convém falar com precisão. Ramã é chamado Agagita, e esse nome reabre na memória bíblica a antiga inimizade ligada a Amaleque. A tensão cresce quando Mardoqueu se recusa a se prostrar diante de Ramã. As razões podem ser discutidas. O texto não oferece um tratado completo sobre etiqueta imperial e limites do gesto. O fato é que Ramã não se contenta em punir um homem. Quando descobre o povo de Mardoqueu, decide destruir todos os judeus em todo o império de Assuero. É esse salto que revela sua alma. Da ofensa pessoal, ele passa ao extermínio coletivo. O desdém por um indivíduo cresce em decreto contra um povo inteiro. Soa familiar porque é familiar. A velha lógica de Amaleque continua aí. Escolher a vulnerabilidade alheia como lugar de poder. Só que agora não por emboscada no caminho nem por saque da colheita. Agora por burocracia imperial. Sorte lançada, data marcada, prata prometida, cartas expedidas em várias línguas. O mal aprende a vestir seda e selo oficial. Há também um detalhe literário que muita gente nota com tremor. Mardoqueu é apresentado no livro como benjamita, descendente de Quis. Saul também era filho de Quis, da tribo de Benjamim. O texto de Ester não diz explicitamente. Vejam, a antiga disputa voltou, mas a aproximação está ali, discreta e poderosa. Um agagita se levanta contra os judeus. Um benjamita se recusa a dobrar o joelho. O leitor que conhece Samuel não consegue passar por isso sem ouvir ecos. Quando Ramã apresenta seu plano ao rei, o discurso dele destila a lógica de todo perseguidor sofisticado. Há um povo espalhado e dividido entre os povos, cujas leis são diferentes, que não cumpre as leis do rei. E não convém ao rei tolerá-lo. A acusação mistura meias-verdades, conveniência administrativa e medo fabricado. Assim, o ódio costuma obter licença em centros de poder. Primeiro, isola o grupo como problema. Depois, o descreve como incompatível. Por fim, vende sua remoção como ganho público. Assuero entrega o anel. O decreto sai. Em Suzã, a cidade fica perplexa. O verbo é exato. Não diz apenas que alguns ficaram tristes. Diz que a cidade se perturbou.
Quando a máquina do império decide exterminar um povo, até quem não compreende o fundo espiritual do caso sente o ar mudar. Mardoqueu rasga as vestes, veste pano de saco, põe cinza sobre si e clama com grande e amargo clamor. Não entra na porta do rei, porque ninguém entrava assim. Fica do lado de fora, como quem transforma o luto em testemunho público. Esther, dentro do palácio, escuta primeiro o desconforto, não o conteúdo. Manda roupas para trocá-lo. Mardoqueu recusa. Há dores que não aceitam ser abafadas com tecido melhor. Essa recusa abre o caminho para a grande conversa do livro. Mardoqueu conta tudo, envia cópia do decreto, pede que Esther vá ao rei. Ela responde lembrando a lei. Entrar sem ser chamada pode significar morte, a menos que o cetro seja estendido. E já faz 30 dias que o rei não a chama. A distância entre a coroa e a segurança é menor do que parece. Então, Mardoqueu manda a mensagem que atravessou séculos, não por soar bonita, mas por ser necessária. Não imagines que, por estares na casa do rei, escaparás mais do que todos os judeus. Se te calares agora, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta foste elevada à posição de rainha. Não é manipulação sentimental, é discernimento em estado urgente. Mardoqueu não faz de Esther o centro indispensável da providência. Ele afirma que o livramento virá. Deus não depende dela, mas ela será julgada pela forma como responde ao lugar em que foi posta. O deserto agora cabe numa sala fechada. A guerra contra Amaleque, de geração em geração, reaparece com tinta, decreto e data marcada. E a resposta de Deus passará, mais uma vez, por mãos humanas, convocadas a obedecer sem garantia de conforto. X. Jejum, seda e risco. Esther não responde depressa. Ela pesa. Isso torna sua coragem mais confiável. Coragem bíblica não é impulso sem cálculo, é cálculo vencido por fidelidade. Quando finalmente fala, não minimiza o perigo. Manda reunir os judeus em Suzã. Pede jejum por 3 dias, noite e dia, para que nem comam nem bebam. Ela e suas servas farão o mesmo. Só então entrará à presença do rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa frase não é bravata, é um corpo aceitando o custo. A rainha que vive cercada por ornamentos passa 3 dias de jejum. A mulher que veste realeza escolhe privação antes de escolher palavra. O texto não dramatiza seu quarto, não descreve lágrimas em excesso, não precisa. O silêncio de 3 dias já carrega profundidade suficiente. Em toda a Bíblia, jejum frequentemente marca momentos em que a alma deixa de organizar saída por sua própria força e se apresenta diante de Deus com mãos vazias. Esther faz isso sem discurso teológico longo. Faz com o corpo. No 3º dia, veste-se de trajes reais e fica no pátio interior da casa do rei e diante da sala do trono. A imagem é precisa. Ela não invade desordenadamente, não se esconde covarde. Fica de pé onde pode ser vista e julgada. O rei a vê. O cetro de ouro se estende. Às vezes o giro da história depende desse tipo de detalhe silencioso. Um braço que se move, um objeto dourado avançando alguns palmos, uma sentença de morte
que não se consuma naquela manhã. Assuero pergunta o que deseja. Oferece até metade do reino. Ester ainda não despeja o pedido principal. Convida o rei e Ramã para um banquete que preparou. No banquete, o rei pergunta outra vez. Ela pede apenas que venham a outro banquete no dia seguinte. Então dirá: há sabedoria nessa demora. Nem toda a verdade deve ser lançada no primeiro instante em que a porta se abre. Às vezes, o discernimento exige tempo, mesa, repetição. Exposição gradual do coração arrogante do adversário. Amã sai daquele primeiro banquete inflado. Foi chamado com o rei. Ninguém mais. A honra lhe sobe ao rosto, mas vê Mardoqueu à porta do rei, sem se levantar, sem tremer diante dele, e toda a exaltação azeda. De volta à casa, conta riquezas, filhos, promoções, privilégios, e termina confessando que tudo isso não lhe basta enquanto vê o judeu Mardoqueu à porta. É uma radiografia do orgulho. Pode possuir muito e ainda ser governado por uma única resistência que não consegue controlar. Zeres e os amigos sugerem a forca. Ramã manda prepará-la com altura pública. Quer a morte do homem e quer também sua exibição. O ódio raramente se contenta em remover. Ele deseja humilhar em praça aberta. Nessa mesma noite, o rei não consegue dormir. O livro de Ester é magistral na forma como desloca a história por eventos que, isolados, parecem menores. Insônia, leitura de registros, descoberta de que Mardoqueu havia denunciado uma conspiração contra o rei e não fora recompensado. Nesse exato momento, Ramã entra no pátio para pedir a execução de Mardoqueu. Antes que fale, o rei lhe pergunta: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ramã, preso ao próprio reflexo, pensa em si. Sugere veste real, cavalo do rei, coroa real na cabeça do cavalo, proclamação pública nas ruas. Então recebe a ordem de conduzir toda essa honra justamente a Mardoqueu. Há cenas em que a providência de Deus não precisa de trovão, precisa apenas de uma noite sem sono, um livro lido na página certa e um homem vaidoso respondendo à pergunta errada com o próprio coração exposto. Ramã veste Mardoqueu, põe-no no cavalo, anda diante dele pelas ruas gritando a honra que desejava para si. Depois, volta para casa de cabeça coberta. Seus conselheiros agora falam diferente. Se Mardoqueu, diante de quem começou a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerá contra ele. O orgulho percebe tarde demais quando a maré muda. No segundo banquete, Ester finalmente fala. Não usa abstrações. Diz: se achei favor aos teus olhos, conceda-se-me a vida e a vida do meu povo. Fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Quando o rei pergunta quem ousou fazer tal coisa, ela aponta. O adversário e inimigo é este mau Ramã. A nomeação encerra o espaço da ambiguidade. O homem que se apresentara como servidor eficiente do império agora é exposto à luz do seu intento real. O rei sai irado para o jardim. Ramã fica para implorar a rainha. Cai sobre o leito onde ela está reclinada justamente no momento em que o rei retorna. A cena sela a condenação. Um dos eunucos menciona a forca preparada por Ramã para Mardoqueu. O rei manda enforcá-lo nela. A reversão é rápida, mas não superficial. O decreto de extermínio ainda existe. A morte de Ramã não apaga automaticamente a ameaça. O mal
costuma deixar mecanismos em funcionamento mesmo depois de perder o rosto principal. Por isso o livro segue, e por isso a vitória de Esther não será retratada como alívio simples, e sim como perseverança, até que a sentença contra os judeus seja enfrentada por outro decreto. Aqui, a narrativa respira fundo, porque coragem não foi apenas entrar, foi continuar. 11. A forca erguida para outro Hamã morre na estrutura que levantou para Mardoqueu. É um dos juízos mais claros de reversão em toda a Escritura. O instrumento preparado pela soberba volta-se contra o soberbo. O salmista diria em outro contexto que o ímpio cai na cova que abriu. Esther mostra essa verdade em madeira alta, visível da cidade. Mas nem mesmo essa cena permite relaxamento precoce. As cartas enviadas em nome do rei e seladas com seu anel não podem ser revogadas conforme a lei persa. O problema não era apenas um homem perverso no palácio. Era um mecanismo imperial já disparado. Mardoqueu recebe o anel de Hamã. Esther se lança aos pés do rei, chora, pede que se revogue o mal planejado pelo Agagita. O cetro se estende outra vez. Um novo decreto é elaborado, agora permitindo aos judeus se reunirem, defenderem sua vida, destruírem os que os atacarem. A trama faz questão de registrar a mudança pública. Mardoqueu sai da presença do rei com veste real azul e branca, grande coroa de ouro, manto de linho fino e púrpura. A cidade de Suzã exulta. Para os judeus, a luz, alegria, gozo e honra. O contraste com o pano de saco do início não é mero ornamento narrativo. O luto, exposto à porta do rei, não foi desperdiçado. O jejum não ficou sem resposta. A vergonha planejada pelo inimigo não prevaleceu. Ainda assim, o dia marcado chega. Os judeus precisam lutar por suas vidas. O texto não oculta isso. Livramento providencial não elimina a necessidade de ação concreta. Em várias províncias, os que buscavam sua ruína caem diante deles. Em Suzã, os 10 filhos de Hamã são mortos. O livro repete 3 vezes que os judeus não tocaram nos despojos. Esse detalhe, tantas vezes lido apressadamente, carrega uma memória profunda. Quando Saul falhou contra Amaleque, sua desobediência passou pelo apego ao melhor do despojo. Em Esther, os judeus abstêm-se do saque. A narrativa parece fazer questão de mostrar uma diferença moral. Desta vez, a guerra não serve ao lucro. Isso não transforma o livro em texto simples para leitores sensíveis à violência. Ele não é simples. Nenhum livro bíblico que trate de juízo é simples. Mas sua lógica está clara. Um povo alvo de extermínio foi autorizado a defender-se. Não age para enriquecer-se no caos. Sobrevive porque Deus vira a trama por meios surpreendentes, usando jejum, coragem, insônia real, presunção do adversário e timing exato. Mardoqueu institui os dias de Purim para que a memória não se perca. De novo, a Bíblia responde ao mal com lembrança disciplinada. Não se trata de cultivar ódio hereditário. Trata-se de impedir que o livramento seja dissolvido em conforto posterior. O povo celebra porque havia decreto de morte sobre si, e esse decreto foi revertido em preservação. A alegria nasce com história dentro. Há algo profundamente coerente aqui. Em Êxodo, a guerra contra Amaleque é escrita num livro.
Em Deuteronômio, o povo é mandado lembrar e não esquecer. Em Ester, depois da queda do Agagita, os dias são estabelecidos para a memória coletiva. O Deus da Aliança não trabalha apenas por eventos, trabalha também por recordações santificadas. Ele sabe que o coração humano, se não for treinado pela memória, confundirá misericórdia com acaso e livramento com competência própria. O nome Amaleque, ou o eco dele em Agag e Ramã, não sobrevive na Escritura como o troféu de Israel, sobrevive como advertência. Ódio amadurecido torna-se política. Inimizade não tratada transforma-se em cultura. Desobediência parcial num rei pode reaparecer séculos depois como ameaça de massacre sobre um povo exilado. O tempo não cura automaticamente aquilo que foi deixado vivo por conveniência. E ainda assim, o último som não é o do inimigo, é o da mesa posta em Purim, do alívio chegando depois do jejum, do povo que não foi apagado. 12. O nome que deve ser lembrado para ser apagado. Quando a Bíblia fala de Amaleque, ela não nos entrega um estudo frio sobre etnias antigas. Ela coloca diante de nós uma linha contínua de escolhas. Esaú, tratando o invisível como coisa vendável, uma descendência surgindo ao lado da promessa sem se curvar à promessa, um povo escolhendo os fracos como alvo, um rei de Israel retendo o que Deus mandou destruir. Séculos depois, um Agagita tentando terminar com os judeus de uma vez só. Tudo isso cabe sob duas palavras severas: memória e obediência. Memória, porque Deus não permite que certas violências sejam absorvidas pelo tempo, como se fossem ruído inevitável da história. Ele manda lembrar o que Amaleque fez no caminho, manda registrar, manda contar, não para cultivar sede humana de revanche, mas para afirmar que a defesa do fraco pertence ao caráter divino. O Senhor não esquece quem cai na estrada, porque já não consegue acompanhar o grupo. Ele não perde de vista a retaguarda. Obediência, porque a história de Saul mostra com nitidez dolorosa que não basta reconhecer o juízo de Deus em teoria. É preciso executá-lo conforme a palavra, sem converter interesse pessoal em prudência espiritual. Saul quis manter Agag vivo e transformar o melhor do interdito em material de culto. Quase sempre a carne prefere essa solução intermediária. Quer parecer reverente sem se desfazer do ganho. Quer sacrificar alguma coisa, desde que não seja o desejo que governa as escolhas por dentro. Fique um momento nesta imagem. Um rei rodeado de tropa, trazendo vitória parcial, mas acompanhado pelo som de animais que nunca deveriam ter voltado. Toda obediência incompleta faz ruído. Às vezes demora, mas fala. E quando fala, não acusa apenas um ato, expõe um coração que se reservou o direito de editar a ordem de Deus. A história de Ester acrescenta outra camada. Deus pode demorar tanto que o decreto dado no deserto pareça distante demais para ainda significar alguma coisa. Impérios sobem, impérios caem, línguas mudam, roupas mudam, centros de poder mudam, e, no entanto, a justiça do Senhor não enferruja no arquivo. Ela pode atravessar séculos em silêncio e reaparecer no dia exato, na corte exata, diante da pessoa exata. A demora não era esquecimento, era governo. Também há um alerta mais íntimo. Amaleque, na Escritura,
representa uma hostilidade que ataca justamente a parte cansada da vida. Nem sempre o primeiro assalto do mal acontece onde estamos mais fortes. Às vezes ele vem pela retaguarda, pelo lugar exausto da alma, pelo hábito tolerado, pelo ressentimento guardado, pela conveniência não julgada, pelo raciocínio que diz que guardar um pouco não fará diferença. Saul perdeu-se nesse um pouco. Amã construiu carreira nesse um pouco, transformado em sistema. O povo de Deus aprende, vez após vez, que o que não é entregue ao juízo do Senhor cedo ou tarde se organiza contra nós. Mas o roteiro não termina em escuridão fechada. O nome de Amaleque é cercado, do início ao fim, por outra realidade mais firme. O Senhor permanece fiel ao que prometeu. Em Refidim, quando as mãos de Moisés pesaram, Deus não abandonou Israel. Em Juízes, quando a colheita sumia, Deus ainda ouvia o clamor. Em Gilgal, quando Saul fracassou, Deus não entregou seu propósito ao fracasso do rei. Em Susã, quando o nome de Deus nem era mencionado, sua providência costurava noites, banquetes, perguntas e decretos. Essa, talvez, seja a nota mais humana e mais santa para encerrar. A guerra contra Amaleque nunca foi celebração da brutalidade. Foi testemunho de que Deus leva a sério aquilo que homens poderosos costumam considerar detalhe: o fraco esmagado. O mandamento editado, o ódio vestido de legalidade, a vantagem construída sobre a fadiga alheia. E do outro lado, ele também leva a sério o jejum silencioso, a mão erguida que cansa, a coragem que treme mas entra, a fidelidade que se recusa a enriquecer com o dia da vingança. No fim, o povo de Deus não recebe licença para alimentar ódio, recebe chamado para temer ao Senhor. Não recebe permissão para